E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o oitavo vídeo de termodinâmica. Aqui a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica quando nós estamos falando a volume constante. E também vamos falar sobre o experimento de Joule, tá certo? Então é uma série de informações que a gente vai pegar aqui, mas todas elas baseadas na análise da primeira lei da termodinâmica quando o volume do sistema é constante, tá bom? Então bora lá. Primeiro de tudo eu vou começar com aquela equação que eu fechei a aula passada. Tá? Então eu coloquei aqui que du vai ser igual a dρ de u, dρ de t, a v constante, dt, mais dρ de u, dρ de v, a t constante, dv. Lembrando que esse primeiro termo ele é referente ao calor. Ele fala sobre a variação da energia interna quando eu mudo também a temperatura. Isso quando o volume é constante, né? Que é exatamente o que a gente está trabalhando. O segundo termo, que é dρ de u, dρ de v, a t, dv, ele basicamente vai estar falando sobre a variação da energia interna pela variação do volume quando a temperatura é constante. Não é o nosso caso. Mas note que eu estou trabalhando num sistema no qual a variação do volume é zero. Se a variação do volume é zero, esse segundo termo é cortado da minha equação. Eu simplesmente suprimo ele. Então, como o meu volume é constante, dv é igual a zero, logo o trabalho é igual a zero. Lembra lá que a gente já falou sobre definição de trabalho. Se não tem variação de volume, o trabalho é zero. Não tem como você não estar deslocando massa nenhuma, tá bom? Então aquela equação ali, ela vai ser reduzida só àquele primeiro termo, tá? E eu posso fazer o seguinte. A variação do calor, que eu tenho a volume constante, que seria esse dQV, vai ser justamente o meu dρ de u, dρ de t, a v constante dt. Ou seja, a minha variação da energia interna pela variação da temperatura vai ser igual ao meu calor a volume constante, que eu chamei de QV, beleza? E essa razão, dq sobre t, que eu posso observar rearranjando essa equação de cima, ele basicamente, entre o calor extraído das vizinhanças e o aumento da temperatura do sistema, ele é chamado de capacidade calorífica, CV. Ou capacidade calorífica a volume constante, para ser mais específico. Tá? Então eu posso escrever o seguinte. O meu CV, a minha capacidade calorífica a volume constante, ela é proporcional, ou ela é equivalente, ao meu dQV dt. Ou seja, a minha capacidade calorífica é a relação entre o calor, a volume constante, e a variação de temperatura. Tá? Então, olha só, se eu pego essas duas equações que eu acabei de trabalhar e eu junto as duas, eu posso resumi-las numa equação bem mais simples que é du igual a cv dt. Ou seja, a variação da energia interna do meu sistema vai ser igual à capacidade calorífica a volume constante vezes a variação da temperatura. Se eu integrar isso daí para poder resolver uma variação finitesimal, eu vou ter a integral de T1 até T2 de du, que é a minha variação de energia interna, vai ser igual à integral de T1 até T2 de Cv dt. Se eu resolvo essa integral, eu vou ter o seguinte. A variação da energia interna vai ser igual ao meu calor, a volume constante, né? Que vai ser igual a Cv delta T. Lembrando que delta vai ser final menos inicial. Tá bom? Então você vê que, se eu faço algumas substituições, eu consigo encontrar uma equação simples, no qual eu consigo determinar tanto a variação da energia interna como o calor de um sistema a volume constante. Afinal, nós já vimos que a variação do trabalho é igual a zero, né? Então, basicamente, são passos sucessivos. E lembrando de uma coisa que nós já falamos lá no vídeo de calorimetria e calor, essa capacidade calorífica a volume constante, ela nada mais é do que a quantidade de energia que um sistema tem que receber, quando o volume é constante, para que possa variar 1 grau a temperatura do meio. Beleza? Qualquer dúvida, você dá uma olhada lá no vídeo de calor e calorimetria. Tá? E eu basicamente resumi aqui as equações colocando que variação do trabalho é igual a zero, a variação do calor vai ser igual a Cv delta T. Lembrando que, se você tiver mais do que 1 mol, multiplique pelo número de mols, tá bom? E que a variação da energia interna é igual à variação do calor, beleza? Um outro pontinho que é interessante a gente comentar aqui é justamente o experimento de Joule. Tá? Joule foi um cara que fez esse experimento aqui para poder analisar como nós teríamos a variação da energia interna em função do volume. Tá bom? Então, olha só. Ele pegou um recipiente no qual ele colocou água.
adicionou um termômetro para poder monitorar a variação de temperatura do sistema e colocou um agitador para quando você tivesse as variações do sistema, você poder ter a homogeneidade de temperatura da água. Lá dentro, olha só essa figura aí. Ele colocou um reservatório, no qual de um lado você tinha um gás A, tá certo? Você tem uma válvulazinha e do outro lado você tem o gás... Desculpa, você não tinha nada, que é o experimento da expansão livre. Né? Então, você tinha como se fosse um vácuo, tá bom? Quando você abre esta válvula, o que acontece? O volume do gás, que está contido somente A, ele vai ter que se expandir para poder também ocupar B. Né? O gás ele vai ocupar todo o seu recipiente. Mas note que não existe variação no volume total do meu sistema. Não é verdade? Então, este gás estava se expandindo livremente. Beleza? Olha só. Na expansão livre, vê-se que não há produção de trabalho. Afinal, esse gás não está ele está se expandindo ali internamente, mas ele não arrasta nada, ele não muda nada na minha vizinhança. Isso aqui é até um ponto legal para poder dizer que o trabalho ele é observado nas vizinhanças do sistema. Tá bom? Então, não tem trabalho. Foi observado que não houve variação na temperatura. Quando esse gás se expandia, que estava contido somente A, ele se expande para poder preencher A e B, não teve variação de temperatura do sistema. Então eu posso dizer que não houve variação de calor. Dessa forma, o meu dρ de U, dρ de V, AT constante, dV é igual a zero. Sabe o que isso quer dizer? Isso aqui é uma conclusão bem bacana. Basicamente, nós criamos aqui e observamos a lei de Joule, que diz que a energia do gás ideal é independente do seu volume, sendo função apenas da temperatura. Então, aqui já vale dizer que tem uma observação muito importante. Tá? A variação da energia interna ela vai depender apenas da temperatura. Beleza? Fica ligado nisso daqui. E aí eu separei também um exemplozinho para a gente poder aplicar a parte matemática disso daqui. Tá? Então, olha só. Calcule ΔU, né, ou variação de U, o trabalho e o calor para uma transformação de 3 mol de argônio de 28 graus Celsius até 55 graus Celsius a volume constante. Sabendo que o CV, que é a capacidade calorífica do argônio, vai ser igual a 12,47 joules, Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Tá? Separei aqui minhas informações, primeiramente. Primeira informação que eu separei aqui é volume constante. Isso é de extrema importância porque a partir daí é que eu vou saber quais equações eu vou aplicar. É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Quando você estuda a primeira lei, primeira coisa que você tem que saber é o que é que você tem constante, porque a partir daí você vai saber aplicar as equações corretas. Vocês vão ver que nessa sequência de vídeos nós vamos ter muitas e muitas equações. O que vai determinar o que você aplica é o que é constante. Beleza? Eu tenho que a minha temperatura inicial é de 28 graus Celsius e se eu somar 273, eu chego a 301 Kelvin. Lembrando, vou trabalhar sempre com escala de temperatura termodinâmica. Lembra disso. Minha temperatura final vai ser de 55 graus Celsius. Então, somando 273, eu tenho 228 Kelvin. O meu CV, 12,47 Joule, que é menos 1 a menos 1. Né? Então, bora lá. Primeira coisa que eu coloquei. Opa, desculpa, faltou o número de mol. Né? Número de mol é igual a 3. Beleza? Primeira coisa que eu coloquei. Se o volume é constante, trabalho igual a zero. Pronto, já ganhei um terço da questão. O volume constante trabalho igual a zero. Fechou. Depois, eu sei que se o trabalho igual a zero, o calor vai ser igual à variação da energia interna. E eu vou calcular isso na forma de N vezes CV vezes ΔT. Então, olha só, aplicando aqui os valores, eu vou ter aqui 3 mol, que é o meu número de mols, vezes 12,47 Joule, que é o menos 1 mol menos 1, que é o meu CV, vezes 328 Kelvin menos 301 Kelvin, que é a minha variação de temperatura. Quando eu resolvo essa equação, eu digo que a minha variação da energia interna e a variação do calor vão ser de 1010,07 joules. Ou se eu quiser simplificar, a minha variação da energia interna e a minha variação do calor vai ser de 1,01 kJ. Beleza? Pois galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem nos comentários. Fique à vontade. Até o próximo vídeo.